Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, prazer em encontrar você aí novamente. Espero que você esteja bem, desfrutando das bênçãos e do cuidado do Senhor nosso Deus. É um privilégio ter você aí. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que tem estudado a Bíblia conosco todos os dias. Fico muito feliz com o retorno, com os comentários que eu sempre leio aqui dos irmãos que acompanham, que estão sendo edificados, os amigos, pela palavra de Deus. A gente não está aqui para dar meu ponto de vista, a minha opinião, mas o que a Bíblia diz nesses estudos expositivos que fazemos aqui. E eu espero que você possa já ter inscrito no canal, que você possa estar nos ajudando, compartilhando esses estudos com outras pessoas. Isso tudo é muito importante e eu louvo a Deus pela sua vida. Quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Muito bem, nós estamos falando aqui, 1 Coríntios capítulo 9, dos versos 24 a 27, encerrando o capítulo 9. Paulo está falando da liberdade, da graça de Deus, está explicando para aqueles irmãos sobre essa liberdade que nós temos. Dentro desse tema, Paulo fala da oferta que ele recusou, o sustento que ele recusou receber por parte da igreja de Corinto. Mas ele deixou muito claro da responsabilidade disso, ele deixou muito claro que é legítimo o obreiro receber, aquele que se dedica para com a obra missionária, com o trabalho do Senhor, que receba o sustento por parte da igreja. E ele mostrou isso, tanto fundamentando no Velho Testamento, no Novo Testamento, do papel da responsabilidade. Mas Paulo, por uma opção pessoal, ele resolveu não receber da igreja de Corinto. Recebeu de outras em outras ocasiões, mas de Corinto ele não quis por uma opção. E agora, nessa parte final do capítulo 9, Paulo deixa claro que ele não quis receber esse suporte financeiro da igreja por amor a ele mesmo. Foi uma decisão dele, né? E ele já falou, e nós estudamos aqui, que a vida cristã é um campo de batalha, não é? Não é uma colônia de férias. E seguindo aqui nos nossos pensamentos hoje, nós vamos pensar, não é? A vitória na luta exige uma grande disciplina, e Paulo aborda isso. Mas antes vamos fazer a leitura. Capítulo 9, versículos 24 a 27. Paulo diz: "Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado." Eu já expliquei por que Paulo usa esse termo, essa figura esportiva, porque Corinto era uma cidade das mais importantes na área dos esportes, Os Jogos Olímpicos de Atenas eram dos mais conhecidos, os Jogos Istmicos também eram mais importantes na época, então a figura de linguagem na área esportiva seria de fácil compreensão para aqueles irmãos ali da igreja de Corinto. Mas aí Paulo traz, como eu disse, essa expressão sobre a vitória de um atleta que exige uma grande disciplina. Um atleta sem disciplina, ele jamais será um vencedor. Eu não sei se você já viu, geralmente na época de Olimpíadas, se faz entrevista com aqueles atletas olímpicos e todos eles falam de quantas horas eles passam treinando todos os dias. São, assim, horas absurdas de se imaginar um atleta treinando, disciplinado. E essa disciplina, ela é fundamental para alcançar a vitória. Um atleta, muitas vezes, abdica de coisas boas por causa de coisas melhores ainda. Então ele abre mão de algumas coisas visando outras maiores. Porque, quer um exemplo, ele tem que cuidar da dieta dele. Então ele deixa de comer algumas coisas boas porque ele está visando a vitória lá no fim da sua área onde ele está competindo. Quando alguém chega para um atleta
com algumas guloseimas, por exemplo, por amor próprio, não é? De vencer, com o seu propósito de vencer, ele se dispõe a abrir mão daquelas iguarias, então ele não come aquilo, porque ele está com o propósito de ser vencedor. Essas coisas podem ser boas, mas interferem no seu alvo maior. E Paulo traz isso aqui de uma forma bem prática e direta. As coisas que se tornam impedimento para o seu objetivo maior, o atleta abre mão. Então ele se priva de muita coisa. Ele abre mão de um direito que tem, de uma coisa boa em si mesmo, por algo maior. Vou repetir. O atleta abre mão de uma coisa boa em si mesmo por causa de um alvo, de um objetivo maior. Um atleta indisciplinado é desqualificado. Ele se torna inapto para a luta. O atleta precisa também correr de acordo com as normas. Então ele tem a sua disciplina própria, visando um objetivo maior, abrindo mão de coisas legítimas porque ele quer vencer, e ele também precisa correr segundo as normas. Não adianta vencer, é preciso fazê-lo de acordo com os princípios estabelecidos. Deus requer do atleta não apenas desempenho, mas também fidelidade. Então, isso nos leva a uma reflexão muito clara, e eu sei que você está entendendo o paralelo que nós estamos traçando aqui. Só o atleta que corre e luta segundo as normas pode ter uma vitória legítima e ser coroado. Então, abrir mão de coisas legítimas. Irmãos, nós temos um propósito na nossa vida. Nós temos um alvo na nossa vida. Mas eu preciso entender que às vezes eu vou abrir mão de coisas legítimas, coisas que é direito meu, mas eu abro mão em detrimento de um objetivo maior. É aquela que nós já falamos aqui em outro momento, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Dentro do contexto estudado aqui, Paulo está falando do direito dele de receber a oferta, o sustento por parte da igreja de Corinto. Era legítimo, era direito, e ele fundamentou isso muito bem, dizendo que era um direito, mas ele diz que não queria, porque ele tinha um objetivo maior. Ele não queria causar nenhum constrangimento, não queria causar nenhum impedimento por parte da cidade, que poderia gerar algum tipo de comentário, de escândalo, e nós já estudamos isso aqui. E ele diz, eu prefiro não receber. Você consegue compreender que precioso isso se nós trouxermos para a nossa vida diária? Existem coisas que são colocadas diante de nós que não são pecados. Coisas que são colocadas diante de nós que não tem nada errado, mas nós muitas vezes abrimos mão para não ser escândalo, para não ser impedimento, para não ser um atraso na nossa vida. E aquilo precisa ser feito com muita convicção. Quantas vezes diante de nós vão aparecer propostas? Seja, por exemplo, é dia de culto hoje. Aparece um convite para um evento qualquer. Seja um aniversário familiar, de um amigo, de um vizinho, seja você ir fazer um passeio no dia do culto, ou você chega no dia e você fala, não, eu não vou hoje porque eu tenho culto nesse dia, eu vou estar cultuando ao Senhor junto com a igreja. Esse é o momento de ler a Bíblia, mas você está com vontade hoje de, ao invés de ler a Bíblia, você, por alguma necessidade, eu tenho roupa para passar. Estou dando um exemplo bem simples para você entender. Aí, passar roupa é errado? Não. Mas o problema é que eu vou ler minha Bíblia primeiro. E são coisas simples, e muitas vezes diante de nós vão surgir dezenas de variáveis, de possibilidades que iriam me tirar do que é mais importante por uma coisa boa que não tem nenhum problema. E aí talvez você está me ouvindo e você falou, Paulo, passar roupa não é bom, né? Mas você está entendendo o exemplo que eu estou dando aqui, que existem coisas que são legítimas. Mas se eu, como um atleta, e aí usando a figura de linguagem que Paulo usa aqui, dedicado, que tem um objetivo, eu vou abrir mão em detrimento de algo maior. E é isso que Paulo traz dentro desse contexto. E nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Ter disciplina, porque eu vou falar uma coisa, amados irmãos, se na nossa vida cristã nós não tivermos disciplina,
nós não progredimos, nós não avançamos, nós não somos vencedores. Dentro do exemplo que eu dei aqui, aquela pessoa que não tem uma disciplina de participar de todos os cultos, ela vai ser uma pessoa que vai faltar muito nos cultos, que vai poucas vezes aos cultos, porque sempre vai ter alguma coisa para fazer no horário do culto, sempre vai aparecer alguma coisa no horário que a igreja está reunindo, sempre vai ter uma opção na hora que a igreja está realizando algum trabalho para o Senhor, porque deixou de ser uma prioridade, deixou de ser disciplinado. Mas se você tem uma disciplina, um propósito de participar de tudo, estar sempre priorizando as coisas do Senhor, você vai ver que muitas vezes você vai abrir mão de coisa legítima em detrimento de algo maior. A pessoa que tem uma disciplina de ler a Bíblia todos os dias, se ela não se disciplinar, ela não vai ler. Um dia ela vai passar roupa, um dia ela está cansada, um dia ela quer ver televisão, um dia ela vai mexer com o celular, um dia ela vai conversar com um amigo, um dia ela vai ter... E ela acaba não tendo esse compromisso, essa persistência. E isso vai em todas as áreas. E é isso que Paulo está dizendo para nós aqui, dentro desse tema. A vida cristã sem uma disciplina não alcança a vitória. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar. Obrigado por suportar o barulho dos meus cachorrinhos aqui. Nós estamos com um monte de cachorrinho novo aqui, uns pinchers abençoados que não se calam hora nenhuma. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.